Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco da Amazônia 2018, o BASA. Vamos lá, a resolução, como sempre, de mais uma questão. Acompanha comigo a leitura. Uma célula de uma planilha Microsoft Excel 2010 contém o valor 0,245758. Usando a caixa de diálogo Formatar Células, o autor da planilha resolveu formatá-la como porcentagem com duas casas decimais. O que será exibido na célula em questão após tal formatação ser aplicada? E aí ele colocou na letra A 0,24%, na letra B 2,45%, na letra C 2,46%, na letra D 24,57% e na letra E 24,58%. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Letra A, B, C, D ou E? E aí, o que vocês me diriam? Lembrando que o enunciado falou que está no Excel, contém um valor e a parte mais importante, ele vai formatar para percentagem com duas casas decimais. E por que isso é tão relevante? Porque no Excel, quando nós formatamos algum valor para percentagem, automaticamente aquele valor da célula é multiplicado por 100. Olha só a informação bem importante. Assim que eu formatar uma célula que está com determinado número para percentagem, ele vai multiplicar, primeiro ele vai multiplicar o valor daquela célula por 100, vai colocar a quantidade de casas decimais referidas, nesse caso duas casas decimais, porque assim ele pediu, e ainda vai colocar o símbolo de porcentagem. Agora, também tem que cuidar que o resultado desta multiplicação por 100, já que ele pediu duas casas decimais, se o resultado da multiplicação por 100 deu mais casas decimais, eu tenho que arredondar por aproximação para duas casas decimais. Então vamos ver isso na prática do Excel e depois eu volto na questão. Eu já tenho aqui o valor que ele indicou, que é o 0,224758. Esse é o valor que está indicado, observa lá na questão, 0,245758. Perfeito? Ok. Primeira coisa, como se formata para porcentagem? Tem várias maneiras. Nós podemos clicar na guia página inicial do Excel e podemos aqui no grupo número clicar no botão estilo de porcentagem. Ou ainda podemos clicar na caixa de formatação das células e assim escolher porcentagem. E a maneira que ele pediu foi através de uma caixa de diálogo. Para formatar para porcentagem através de caixas de diálogo, nós temos que clicar nesse ícone que representa o grupo número. Percebe aqui na guia página inicial nós temos o grupo número e aqui nós temos um ícone que quando o usuário clica, abre a caixa de diálogo formatar células e ele pede na questão através da caixa de diálogo formatar células. E aí quando nós temos aqui várias categorias de formatação, uma delas é porcentagem. E ele pediu então para formatar através desta caixa de diálogo em porcentagem com duas casas decimais. Aqui, duas casas decimais. Eu não vou formatar ainda, porque antes eu quero resolver a questão com vocês. Até eu vou colocar aqui embaixo, na célula 2, qual seria o resultado se eu só multiplicar o valor dessa célula por 100? Se eu só fizesse a multiplicação por 100? Bem, primeira coisa então, para multiplicar por 100, vamos deslocar duas vezes a vírgula. Porque se eu deslocar uma vez, eu estou multiplicando por 10. Deslocando duas vezes a vírgula, eu estou multiplicando por 100. Então, o resultado da multiplicação por 100 vai ser 24,5758. Então, se eu pegar esse valor aqui da célula A1 e multiplicar ele por 100, o que vai resultar é 24,5758. Esse seria o resultado da multiplicação por 100, que é a primeira coisa que temos que fazer quando ele pede para formatar para porcentagem. Porque os formatos de porcentagem do Excel, eles multiplicam automaticamente o valor da célula por 100. Agora, como ele pediu duas casas decimais, eu vou ter que arredondar esse valor 24,5758, que tem quatro casas decimais, eu vou ter que arredondar para duas casas decimais. A princípio, esse valor com duas casas decimais fica 24,57. A princípio. Mas como eu tenho que arredondar por aproximação, a minha pergunta é,
24,57, com duas casas decimais. Se o próximo valor depois dessa segunda casa decimal for 5 ou acima de 5, eu tenho que arredondar ele para cima, e aí ele vai virar 24,58 com duas casas decimais. Agora, se o próximo valor aqui depois desse 57 fosse 4, 3, 2, 1 ou 0, aí arredondaria para baixo e ficaria 24,57 mesmo. Então eu tenho que marcar duas casas decimais, como eu fiz aqui no valor resultante da multiplicação por 100. Então marquei duas casas decimais, 24,57. E aí eu tenho que observar o próximo valor. Se o próximo valor for 5 acima de 5, eu tenho que arredondar para cima com duas casas decimais. E o próximo valor com duas casas decimais acima de 24,57 é 24,58. Então, quando eu fizer o arredondamento para duas casas decimais, vai ficar 24,58. Então, ao final aqui, no arredondamento vai ficar 24,58. Esse 24,5758 vira 24,58 quando eu arredondar ele para duas casas decimais. Mas não terminou ainda, porque os formatos porcentagem ainda colocam o símbolo de porcentagem. Então, no final das contas, o resultado vai ser 24,58%. Porque, além de multiplicar o valor da célula por 100, a questão pediu para deixar com duas casas decimais, então tem que arredondar aquele resultado da multiplicação por 100 para duas casas decimais, e ainda tem que colocar o símbolo de porcentagem, porque ele vai ficar formatado para porcentagem. Então, o resultado final dessa questão tem que ser 24,58%. Vamos ver se isso acontece mesmo? Eu vou deletar aqui todas essas variações que eu coloquei para ficar só com o valor agora e a gente testar na prática. Olha lá, vamos ver se a gente chega ao mesmo resultado. Cliquei aqui na guia página inicial, cliquei no ícone do grupo número porque ele pediu para ser através da caixa de diálogo. E aí eu vou escolher a opção porcentagem e vou marcar duas casas decimais. E vamos confirmar clicando no OK. Vamos ver o que acontece quando eu clico no OK? Observa que no lugar daquele valor apareceu 24,58%, como bem achamos aí no passo a passo. Então a resposta tem que ser essa, 24,58%. Nós encontramos aqui na nossa letra E de Equador, que é de fato o gabarito dessa questão. Questão bem interessante aí do Excel falando sobre formato de porcentagem. Ok, pessoal? E de Equador a resposta, era isso. Se gostou do nosso vídeo, pessoal, eu peço, não esquece, deixa um gostei ali, coloca o like, isso é bem importante. E também, se puder nos ajudar a compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas possam conhecer, quanto mais gente assistindo, mais aulas a gente consegue publicar aqui no canal, certo? Não esquece de ativar também o sininho para receber notificações. Grande abraço, até a nossa próxima aula e bons estudos!